E aí, meu nome é Rico Custódia, esse é o canal do Codimension. Hoje eu quero mostrar uma função que está vindo no Angular 17.3, que nem foi lançado ainda, no momento desse vídeo, claro, que permite a gente transformar observables em outputs. Então é uma feature bem legal, onde a gente consegue reaproveitar muita lógica com isso. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo, beleza? Bora lá! Beleza, aqui eu criei um projeto, né, com Angular 17.3, onde basicamente eu estou usando essa função, que ela se chama Output from Observable, bem explícito o nome, né? Então basicamente a gente vai criar uma output através de um observable. Então basicamente o que vai acontecer? Essa função pega um observable, né? Provavelmente por baixo dos panos ela vai se inscrever, né, através do método subscribe do observable, que a gente provavelmente você já conhece muito bem. Então através daí vai conseguir interceptar os valores que é emitido, né, pelo observable, e aí vai passar para output, e output vai emitir o valor da forma que a gente já conhece. Aqui eu criei um exemplozinho, né, onde basicamente eu criei toda a funcionalidade para que a gente consiga, por exemplo, pegar, né, o valor de um observable, de um componente filho, e fazer essa emissão através de output ser transparente. Então, basicamente eu vou pegar um form control com o value changes aqui. Então eu tenho form control aqui, vou mostrar o código, né? Onde eu estou usando basicamente um input normal, né? Como se fosse um formuláriozinho normal, um campo, né? Inclusive eu quero mostrar em algum vídeo futuro aqui do canal, que eu ainda não cheguei nessa parte, pelo menos eu foquei muito em coisas novas. Tem que voltar um pouco às bases, né? Então, vai ter alguns vídeos com certeza sobre Reactive Forms. Tem até um curso aqui que eu estou lançando semanalmente, que eu já uso, mas também quero desbravar um pouquinho sobre esse módulo de formulários, que é bem poderoso e bem legal. Mas basicamente eu estou usando aqui, né, um form control, que é nada mais nada menos do que basicamente a representação de um campo, né? Não um campo de texto, um text box, ou um text area, quer dizer, mas pode ser também um checkbox, pode ser um radial, sabe? Coisa do gênero. Mas basicamente um campo, né? Um ponto de interação do usuário. Então o form control é essa representação. O que eu estou fazendo aqui? O form control ele tem uma propriedade que é o value changes. Como a gente pode ver aqui na assinatura, ó, ele é um observable. Esse value changes aqui, ele emite, né, um novo valor, né, no caso observable, sempre que o form control muda. Então, basicamente, quando eu faço isso daqui, ó, o campo aqui, né, que eu mostrei ali, está mudando. E assim, através da função nova que o Angular adicionou, que é o output from observable, a gente consegue captar esse valor emitido pelo value changes e aí passar para output. Essa é a lógica. Só que tipo assim, falando assim parece algo meio trivial, mas eu fiz aqui toda uma lógica de como a gente consegue capturar, distanciar tudo mais aqui, fazer e capturar, né, esse observable e passar diretamente para o output. Então, sendo que aqui no value changes eu já tenho um output, ó. A gente pode ver até que é o output ref, que é a nova representação de uma output, né, que veio com a função output aqui do Angular 17.3 também. Inclusive o último vídeo que eu postei no canal fala sobre essa função. Então, se quiser dar uma checada, dá uma olhadinha ali no feed do canal, beleza? Então, basicamente essa função é uma extensão, né, dessa função output que já foi lançada. Ela, inclusive, ela vem desse import aqui, ó, rxjs interop, beleza? Interop para os BRs. Então, basicamente é uma, digamos assim, que é algo que já é uma extensão do Observable, né, obviamente, porque está trabalhando com Observables, quer dizer, da RxJS, quis dizer. Então, ele usa Observable diretamente, então é algo um pouco diferente, assim, não é nativo do Angular, né? Ele já está fazendo uma integração aí. Então, através daí a gente consegue, por exemplo, consumir, né, esse observable e usar dessa forma. Olha só que legal. E aqui no componente principal, que é afinal o componente que está sendo renderizado, né, tá sendo feito bootstrap, quero dizer. Então aqui eu estou usando, né, o componente ali, como dá para ver o seletor, ó. Olha que legal. Então aqui eu estou usando
ó. E aqui, basicamente, eu tenho esse evento, Value Changes. E olha que é o Value Changes aqui, literalmente o que eu estou usando aqui, entendeu? Então, basicamente, esse daqui é o output. Ele está realmente criando uma output aqui e eu estou usando essa output. Aqui eu estou fazendo uma lógicazinha para atualizar a tela, né, onde basicamente eu crio um signal. E sempre que essa output emitir um valor, eu pego esse valor com um cifrão event, né? Que aí a gente consegue capturar o valor que uma output emite. Então é uma forma meio implícita, né? Não é tão óbvio de entender, mas basicamente com o cifrão event a gente recupera esse valor sem precisar fazer uma lógica muito doida, né? Basicamente é a forma como a gente recupera o valor emitido no template. Então, aqui no signal eu pego e só mando ele chamar o ponto set, que é um método do signal, né? Que atualiza o valor interno do signal. E aqui embaixo eu peço para ele renderizar o signal, né? Como o signal é reativo, sempre que chamo o set, esse carinha aqui vai atualizar o valor interno e vai renderizar outra coisa. Então é basicamente isso que está acontecendo aqui, beleza? Como eu falei antes, ó, aqui a gente tem esse output from observable, né, que está facilitando bastante o processo. Agora aqui embaixo, eu até comentei, eu quero mostrar como a gente faria a mesma lógica sem essa função. Por exemplo, olha só que doido. Vou comentar aqui, né? Então, basicamente, a gente teria que criar o value changes, né, com output normal, então a gente ia definir uma output. A gente poderia usar o ng-init. Aqui também poderia ser o constructor. Eu prefiro usar o ng-init porque a gente respeita os ciclos de vida do componente, né? Sendo que o constructor é quando a gente instancia a classe, né? Então o Angular vai lá, cria a classe do componente, depois ele renderiza. Mas o constructor ele é chamado literalmente quando a gente cria a classe. Então não é muito legal porque não respeita muito o ciclo de vida das coisas. Então ng-init eu acho que é mais legal aqui. Então mantém certinho, que é literalmente quando o componente inicia, né? Ele não está sendo renderizado ainda, mas é quando ele inicia o processo de renderização. Então basicamente aqui eu vou pegar o form control, value changes, né? E daí eu dou um subscribe. E aí eu pego o valor aqui do value changes quando o value changes é emitido, né? Quando o input muda o valor. E aí eu pego aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É um pouco estranho aqui que eu usei value changes duas vezes, né? Mas nota que aqui é um observable, tá? Aqui é o observable que vem do form control, que é quando o form control muda. Form control é o campo que está na tela. Value changes é puramente o output, beleza? Então aqui, sempre que o form control muda, eu peço para emitir um novo valor para output. Então, basicamente isso daqui vai funcionar da mesma forma. Então eu vou salvar aqui, né? O comportamento vai ser igual. Ó. Beleza, é igual. Só que, assim, pelo menos para mim ficou bem melhor esse processo aqui porque ficou menos verboso. Olha só, porque essa lógica aqui de certa forma é um pouco poluída, assim. Dessa forma aqui, ó, que tá vindo com essa nova função, ficou mais direto. A gente consegue reutilizar, né, muitos observables que vão estar no código já prontinhos para usar. A gente consegue só fazer um bypass para uma output e assim notificar componentes parents, né, componentes pais que estão renderizando o nosso componente. No caso, esse daqui é um componente filho e o app component é um componente pai. Então a gente consegue fazer uma espécie de bypass. Essa funcionalidade já existe, por exemplo, no Vue, que eu me lembro. Por exemplo, a gente consegue fazer de uma forma meio que automática os listeners virar... fazer uma espécie de bypass, assim, a gente consegue fazer tipo o filho do filho passar os eventos para o pai. Então a gente consegue fazer uma espécie de lógica assim, e eu sempre senti um pouco de falta no Angular. Então agora a gente tem. Então, bem legal. O vídeo já é sobre isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal da Code e tamo junto. Valeu!